Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. É muito comum ouvirmos termos como fissuras, trincas ou rachaduras. Porém, você sabe a real diferença entre os três? Pois é justamente o que veremos no vídeo de hoje. Então já deixa o like aí embaixo, se inscreve se ainda não for inscrito. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. Pessoal, nesse fim de ano estamos com promoções inéditas na nossa plataforma de cursos. Essa é mais uma oportunidade de você adquirir um conteúdo que vai alavancar a sua carreira e te destacar ainda mais no mercado por um valor muito, mas muito barato. Acesse agora pelo primeiro link aí da descrição e confira. Eu disse há um tempo atrás que iria iniciar uma série de vídeos sobre recuperação de estruturas. E para fazer isso do jeito certo, nada melhor do que entender todos os conceitos. Nós vamos entender as patologias presentes na edificação para que aí então a gente possa aprender como analisar e depois tratar essas patologias. E um dos conceitos básicos é entender uma das manifestações patológicas mais comuns presentes nas estruturas, que são as fissuras. Fissuras são aberturas superficiais nas camadas de pintura, revestimento de argamassa, gesso, massa corrida e não ultrapassam mais do que 1 milímetro de abertura total. Podem não apresentar risco nenhum à estrutura, porém, toda trinca ou rachadura se inicia com uma fissura. Por isso, é importante o controle desse tipo de abertura, pois pode parecer inofensivo no início, mas se transformar em algum problema mais grave e mais difícil de solucionar com o passar do tempo. As fissuras, consideradas inofensivas, podem ser resultado de alguns problemas executivos, como, por exemplo, a argamassa com uma grande concentração de cimento, o que gera muita retração durante o período de cura. Superfícies com muita radiação solar podem sofrer pelo mesmo processo de retração, mas depois do processo de cura da argamassa, o que também pode gerar essas fissuras. Assim como superfícies externas com muita variação de temperatura e umidade, que podem sofrer pelo processo de dilatação dos materiais. A solução para isso, na maioria das vezes, é bem simples. Por ser uma manifestação superficial, uma demão de massa corrida ou gesso com a utilização de uma fita telada sobre a fissura resolve o problema em 90% dos casos, pois a fita vai absorver boa parte dessa movimentação que gera essa fissura. Agora vamos para as trincas. Trincas são manifestações patológicas mais graves. Sua abertura é de 1 a 3 milímetros e, diferentemente das fissuras, podem estar presentes não somente na superfície, mas também em outros elementos como a alvenaria e até mesmo as estruturas. As trincas muitas vezes podem significar uma efetiva separação em duas partes de um mesmo elemento, o que deve ser observado com muito mais cuidado. As trincas são causadas por erros executivos ou problemas estruturais. Um exemplo disso são as vigas executadas sobre as paredes, que ao sofrerem com as cargas, podem transferir parte dessas tensões para as alvenarias, gerando essas fissuras ou trincas, ou até mesmo as vigas com sobrecarga e muita deformação que vão refletir essas movimentações nas alvenarias e demais elementos. As trincas podem apresentar sérios riscos à edificação, pois podem ser o resultado de uma instabilidade ou anomalia estrutural em fase inicial. Nesse caso, é muito importante o acionamento de um especialista para avaliar o caso. Por último, temos as rachaduras, a mais grave das manifestações patológicas, pois indica uma movimentação muito grande e acentuada da estrutura e uma eminente ruptura. As rachaduras têm aberturas maiores do que 3 milímetros, aquelas que podemos ver a luz atravessando de um lado ao outro. Essas aberturas são uma evolução das trincas, causadas pelos mesmos problemas, mas que foram crescendo com o tempo.
podem ser resultado de uma deformação excessiva das estruturas, como recalque nas fundações, sobrecarga nas vigas, lajes ou pilares, ou seja, uma ineficiência da estrutura. Quando se chega nesse ponto, a análise do engenheiro deve ser precisa e a intervenção imediata, pois esse tipo de manifestação pode ser o último indicativo antes de uma ruína total ou parcial. A solução desses casos consiste em descobrir a causa das patologias, iniciar os procedimentos de contenção temporária, como escoramento, por exemplo, e, em casos mais graves ainda, solicitar a imediata evacuação da edificação, para então iniciar os trabalhos de reparo ou recuperação da estrutura. Existem também algumas maneiras de acompanhar o desenvolvimento ou atividade dessas fissuras, trincas ou rachaduras. O mais fácil, porém menos eficaz, é utilizar uma fita crepe. Sim, aquela fita crepe bem simples que a gente tem em casa, colocando 1/3 de um lado da fissura e 2/3 do outro lado da fissura, sempre no sentido exatamente perpendicular a essa fissura em questão. Se a fissura estiver ativa, o lado menor tende a se descolar, ou em certos casos, a fita vai simplesmente rasgar muito próximo ao ponto da fissura. Mas isso não é uma ciência exata. Pode ocorrer o descolamento e ainda assim não significar uma fissura ativa ou o caso contrário. Outra forma um pouco mais técnica e eficaz é utilizar um fissurômetro, que pode medir e monitorar com precisão todas as movimentações de uma abertura. Ou seja, pessoal, uma estrutura não sofre uma ruptura sem antes dar todos os sinais. Por isso, a cada sintoma que a estrutura apresentar, há uma análise para avaliar o que está acontecendo e uma solução a ser colocada em prática. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e ainda não deixou o seu gostei aí embaixo, aproveita agora, pois isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Valeu e até o próximo vídeo.